Quando você se sentir sozinho, pense que existem milhões de micróbios dependentes de você e para eles você é o mundo. Micróbios, micro-organismos, germes, como você preferir. Eles são as bactérias, os fungos, os vírus e geralmente a gente relaciona eles com doenças, com algo muito ruim, mas saiba que não é bem assim. Você tem diversos micróbios de estimação que vivem por fora e por dentro do seu corpo e, em condições normais, não fazem mal algum para você, muito pelo contrário. Aliás, eu diria na real que você é o bichinho de estimação deles. Isso acontece porque a cada célula humana, nisso que você chama de corpo, existe mais que uma célula de micro-organismo. Isso significa dizer que você é 57% micróbio. É isso mesmo, mais da metade do nosso corpo é basicamente bactéria. Em alguns lugares, como o rosto e as costas, algumas bactérias fazem a festa, como a Propionibacterium, relacionada geralmente com a acne. Em alguns lugares úmidos, como o umbigo, a virilha, a axila, o famoso sovaco, outras bactérias vivem na fartura, como as do gênero Staphylococcus, parecidas com cacho de uva. Essas estafilococcus, inclusive, junto com mais uma galera de bactéria de nome difícil, também escolheram um lugar bem inusitado para viver, o nosso nariz. São aproximadamente 900 espécies diferentes de bactérias só no nosso nariz. E na boca? São cerca de 800 espécies diferentes na sua boca. Bom, isso quando você não troca de bactérias com outra pessoa, Se é que você me entende. Ali, na boca, predominam as bactérias do gênero Streptococcus, mas existem muitas outras. Se você já foi meu aluno, certamente você já verificou essas bactérias no microscópio. Alguns estudos mostraram que existem 9 regiões de populações bacterianas completamente diferentes só na boca. Para elas são alguns centímetros de diferença, mas é como se para a gente fossem quilômetros. É como se fossem 9 países de populações completamente diferentes só na boca. Bom, mas assim como as regiões do mundo, tem algumas que não são muito habitadas, Como, por exemplo, o nosso estômago. Por ser muito ácido, não é qualquer bactéria que aguenta viver lá. Mas algumas, por exemplo, a espécie Helicobacter pylori, sobrevivem fortemente. Essa, inclusive, domina o estômago. Apesar de ser normal por lá, às vezes ela pode causar alguns danos, como gastrite e úlcera em algumas pessoas. Bom, só na ponta do seu dedo existem cerca de 50 milhões de micro-organismos, mas nada supera a nossa metrópole, que é o nosso intestino. Ali, juntando toda a galera, existem cerca de 100 trilhões de células microbianas, que juntas perfazem mais ou menos 4.000 espécies diferentes. Só naquela região entre o intestino delgado e grosso, a cada ml de líquido que passa por ali, abriga cerca de 100 milhões de bactérias. Dentre essas bactérias, algumas bem famosas, inclusive como aquelas que produzem uma vitamina muito importante para a gente, que é a vitamina B12. Bom, ao longo da sua vida, você vai ter abrigado a massa de aproximadamente 5 elefantes africanos só de micro-organismos. Hoje, por exemplo, a mesma massa que pesa o seu cérebro também é a massa de bactérias que estão no seu corpo. Só que eu te pergunto uma coisa: com tanto micróbio por dentro e por fora do nosso corpo, por que o nosso sistema imunológico, que nos defende, não deu conta de fazer uma limpa no nosso corpo ao longo dos anos? Talvez porque a presença desses micro-organismos no nosso corpo realmente seja muito importante, mais inclusive do que a gente pensa. Cada indivíduo tem uma comunidade de bactérias, de micro-organismo muito individual, como se fossem as impressões digitais, que cada um tem a sua. Só que, em vez de se conformar que eles estão ali e tudo bem, a gente devia fazer mais. A gente devia cuidar melhor dos nossos micro-organismos. E aí, você já protegeu os seus micro-organismos hoje?
Por diversos anos, os cientistas estão tentando descobrir realmente qual é essa importância dos micro-organismos que moram na gente. Só que os estudos em laboratório são dificultados porque uma vez que eles estão fora do nosso corpo, eles morrem, porque eles não gostam muito do oxigênio. Então isso foi resolvido a partir do estudo com as nossas fezes. É isso mesmo. O nosso cocô, ele está sendo realmente muito estudado para descobrir a importância dos nossos micro-organismos. Cerca de 75% do peso do cocô úmido é bactéria. O resto são algumas fibras vegetais e água e outras coisas. Mas desses 75% de bactérias vivas e mortas, cada vez que você vai no banheiro fazer o número 2 e dar descarga, vão pelo ralo cerca de 4.000 espécies de micro-organismos diferentes. E eles têm muita informação. Tanta informação e tanta importância que até alguns transplantes de fezes já foram realizados e são estudados entre pessoas sadias e pessoas doentes. Mas essa parte do transplante de fezes eu conto em outro momento para vocês. Bom, para finalizar, essa informação toda que os cientistas estudam tem tudo a ver com o DNA, mas calma que eu não vou complicar. O que é basicamente o DNA? É uma molécula que contém a informação genética, né, de todas as informações importantes de um ser vivo. A cada pedacinho de DNA, a gente dá o nome de gene. O que é o gene? É um pedaço do DNA responsável por determinada característica. Tá? Então, assim, uma pergunta para vocês. Mais ou menos, quantos genes vocês acham responsáveis por características diferentes que tem a espécie humana? São cerca de 20.000 genes que possui a espécie humana. Os cientistas achavam que era bem mais, realmente. Só para vocês terem uma ideia, comparando os nossos genes, a gente tem o mesmo número de genes que aqueles camundongos, aqueles ratinhos de laboratório, por exemplo. Bom, esse conjunto de genes de uma espécie, os cientistas deram o nome de genoma. Agora pensa comigo na nossa outra metade, na nossa metade microbiana. Pessoal, somando todas as bactérias e fungos e micro-organismos no geral que tem no nosso corpo, somando os genes deles todos, a gente chega ao número de cerca de 20 milhões de genes. É isso mesmo, a gente tem muito mais genes microbianos no nosso corpo do que humanos, de fato, né? E os cientistas chamam a esse conjunto de genes dos micro-organismos de microbioma. E é isso que eles estão estudando a cada ano. Seria muita ingenuidade nossa a gente achar que 20 milhões de genes de micro-organismos não interferem em nada na nossa vida, não é verdade? Então, algumas coisas realmente eles têm relação. Já foi descoberto que esses micro-organismos que habitam em nós estão relacionados com acne, com doenças intestinais, vários tipos de câncer, com psoríase, com várias dermatites, várias alergias, também com a obesidade, tá? Com algumas doenças autoimunes, como o lúpus, por exemplo, e coisas que os micro-organismos estão ligados que a gente talvez nunca imaginaria, como depressão, como o mal de Parkinson e até o autismo. Muitas dessas condições estão relacionadas com a qualidade e a quantidade de micro-organismos inadequada que pode ter na gente. Bom, galera, ainda tem muito para estudar sobre o microbioma. Esse tema é relativamente novo na ciência, mas uma coisa é fato e eu queria que vocês soubessem. Os micro-organismos são muito importantes para a gente e a gente precisa realmente cuidar deles. Eu volto com mais informações em outros vídeos. Por enquanto, cuidem-se e cuidem também das suas bactérias. Tchau, até mais!